Beleza. Boa noite, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho. Esperar o pessoal entrar. Bom, estamos aqui em mais uma edição. Oi, Stephanie. Estamos aqui em mais uma edição desse ciclo de conversas, Teatro em Fluxos. E hoje com uma convidada bem especial, nesse 1º de maio, né? Vamos esperar aqui mais um pessoal entrar para a gente iniciar esse papo. Boa noite quem está entrando, quem está agora prontas e prontos, né, para assistir essa live, né, esse momento de diálogo com a Anissagé, Fernanda Júlia Anissagé, que daqui a pouco vai estar aparecendo aqui para começar com a gente. Então, vamos aguardar apenas um pouco. Eu vou só buscar aonde ela está. Pronto. E aí, pessoal que está aqui, essa segunda chamada, né, esse segundo momento desse Teatro em Fluxos é para a gente também estar refletindo com pessoas de outros lugares, com pessoas daqui de Sergipe, sobre questões do teatro nessa quarentena, né? Hoje eu vou estar com Fernanda Júlia Anissagé, que deve estar em Alagoinhas, em Salvador. Eu não sei onde ela está no momento, mas esse ciclo é para a gente estar também se conectando, se fortalecendo de alguma maneira, tanto com gente daqui de Sergipe, quanto com pessoas de outros estados e, enfim, conversando, fazendo essa troca, fazendo essa conversa mesmo, esse papo, né, sobre teatro, né, nesses tempos que a gente está vivendo, que são tempos que impactam muito essa cena cultural. O Anissagé acabou de entrar, você já pode solicitar para participar da conversa e da live, né? E a gente inicia aqui esse papo. Vamos lá. Ainda não recebi, mas deixa eu ver se eu lhe localizo. Lhe adicionar. Olha o pessoal de João Pessoa, Cleiton aí da Paraíba, um grande abraço. Teremos também gente da Paraíba, viu? Está conectando. Anissagé, boa noite, que prazer. Que honra. Boa noite. Que lindo, que lindo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite para a gente estar conversando hoje um pouco sobre teatro na quarentena, sobre tantas coisas que a gente quiser falar também. E eu acho que essa conexão é o momento da gente se fortalecer, enfim, da gente estar sabendo o que é que cada um está fazendo em cada lugar, o que a gente está fazendo aqui em Sergipe, o que vocês estão fazendo aí na Bahia, né? Vai ter gente de outros estados também. E eu queria começar dizendo assim que para o pessoal que está aqui, né? Fernanda Júlia Anissagé, ela é diretora formada pela UFBA, né? Pela Federal da Bahia, dramaturga, fundadora do NATA, que é o Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, preparadora de elenco, mestra e doutoranda em artes cênicas, também pela UFBA, e a Quequerê no Ile Axé Oiá Ladeinan.
E, enfim, fala de candomblé, teatro, nessa formação de uma ensinadora. Esse é o título da dissertação dela. E ela está também hoje no grupo de estudos em teatro negro, que a UFPA está promovendo. E aí eu começo perguntando assim, Fernanda Júlia Nissagé, quem é você, de onde você veio e para onde você vai? Ih, meu Deus. Eita, primeiro boa noite. Boa noite a você. Então, a gente está conversando, a gente que tem se encontrado aí pelas encruzilhadas, né, cênicas da vida, ando refletindo coisas. E eu fico muito feliz de poder conversar. Se tem uma coisa boa, uma não, mas uma das coisas boas que essa quarentena e essa pandemia trouxeram é que a gente pôde descobrir ou aprofundar novas práticas, digamos assim, que nos reúna por meio dessa tecnologia que estava nos afastando, né? Bem verdade. Sim, Então, sou uma pessoa que, enfim, estou muito feliz com esse processo da gente achar mecanismos para driblar as dificuldades e se refazer e refletir junto com essa quarentena. Primeiro, eu queria fazer uma ratificação. O estudo, o curso de estudo em teatro negro não está sendo desenvolvido pela UFBA. Ele é uma iniciativa sim. de pesquisadores, artistas pesquisadores negros, encabeçados por Lico Turli, Gustavo Melo, Luiz Antônio Sena Júnior e mais um tantão de gente, Estênio Soares, enfim. Tem uma lista grande de pessoas, Isso. de artistas pesquisadores pretos que entenderam que está na hora da gente ter a nossa escola de altos estudos em teatro negro, né? Nosso espaço de formação afrocentrado, afrografado, tudo que for afro possível. Massa. Nossa, quem sou eu? Toda vez que eu penso assim, quem sou eu não tenho como fugir da minha ancestralidade. Então, a primeira coisa que eu sou, assim, zerinho, brincando, quando a gente era criança, é que eu sou Molu. Eu sou um Momorixá, um Molu. Eu sou uma mulher de axé. Eu sou uma mulher negra de axé. E essa ancestralidade ligada ao orixá, ligada ao candomblé, ela é uma centralidade tão potente em minha vida que orienta todos os outros espaços, as minhas relações, o meu trabalho profissional. E então essa sou eu, a filha de Omolu. Eu tenho a honra de ter essa divindade meu ori, de ser filha dele, né? Dele, de Iemanjá, de Oxaguian de Xangô, e ser a Quequerê de Yansan. Então, na verdade, esse lugar, para mim, ele é primordial, ele é o ponto zero de onde tu parte, né? Que é o meu ser estar dentro da comunidade axé, dentro do terreiro. Para onde eu Axé. vou? Eu tô com 40 anos, eu não sei. Tivas, eu tenho buscado caminho. Tenho que admitir que nesse período da minha vida eu tenho buscado. E aí entra o teatro, né? Porque quem me deu o teatro de presente foi meu orixá, eu vou sempre dizer isso. Eu saí do Uhum. Roncó direto, bem assim, não é nem uma hipérbole, é literalmente isso. Eu saí do resguardo, voltei para a escola e comecei a fazer teatro. Então, o Molu disse que a minha missão era trocar ali, nesses espaços artísticos, a possibilidade de continuidade da ancestralidade. Então, esse caminho, eu estou em busca de uma. Ai, como é que eu digo isso? Ontem, teve uma fala do Lico Turli lá na live, né, de apresentação da gente lá, Uhum. nos estudos, que me impactou bastante quando ele usou o conceito da, da, da doutora Júnia, esqueço o sobrenome da pessoa, é terrível, mas ele citou uma mulher preta
E ele pôde estar na banca, uma doutora, e ele fala do... E o conceito dela é: nós, pessoas pretas, somos corpos espectadores. Isso me impactou, nunca tinha ouvido falar nisso e fez muito sentido para mim. Então, na verdade, o tempo inteiro eu estou caminhando inexoravelmente adiante para que a gente saia dessa sensação de espectadores de si mesmo e passemos a ser protagonistas de si mesmos. Assim. A gente é incrível, a nossa história é sensacional. O legado cultural dos nossos antepassados, em todas as instâncias do conhecimento humano, é algo de uma potência inominável. A gente é rico, poderoso, e por conta de um sistema perverso e de toda uma constituição que colocou a gente, que nos coloca até hoje, numa condição de subalternidade, a gente não consegue enxergar. Então, o Molu me fez entender o tamanho e a dimensão da mulher que eu sou, e eu acredito que é para esse caminho que eu quero ir. Quanto mais preto, quanto mais universo negro, como disse Edileuza Santos, mais é o caminho para onde eu vou. Me diz uma coisa, Onissagé, você está falando de Alagoinhas agora ou você está em Salvador? Então, criatura, eu estou no terreiro, acredita? Estou em Em Alagoinhas, Alagoinhas, então, né? aqui desde fevereiro. Ah, bacana, bacana, bacana. Me diz uma coisa, Teatro Negro, onde você descobriu? Eu acho que foi ele que descobriu, viu? Ele que me descobriu. Eu comecei fazendo teatro sem nenhuma consciência racial. Aqui, quando eu era adolescente, quando eu comecei a fazer teatro, né? Aqui em Alagoinhas, as discussões raciais eram, elas não eram hoje. Né? Não existia grupos, não existiam espaços que cidade para discutir as questões étnico-raciais referenciadas. Uma escola com algumas tentativas de alguns professores de colocar a gente, digamos assim, ciente da nossa atitude, no sentido, porque eu feita de santo, eu já no candomblé, mas mesmo assim as discussões às quais eu tive acesso posteriormente com o teatro ainda não tinham chegado na minha vida. Eu fiz santo muito nova. E no palco perguntava que teatro era esse que eu estava fazendo. E foi envelhecendo no axé, né, que eu fui cumprindo o meu axé, que eu fui compreendendo algumas coisas. Uma dessas coisas foi o teatro. O encontro com esse teatro foi quando eu entendi, foi quando eu me perguntei por que me discrimina. Eu ainda nem estava pensando relacionadas à cor da pele, cabelo, fenótipo. Simplesmente porque na sexta-feira a gente bota o nosso branquinho de Oxalá, a nossa conta, e eu recebia vários xingamentos, vários. Fui muito discriminada na escola, fui muito discriminada em vários espaços. E aí eu comecei a dizer assim, eu vou começar a fazer. Eu já estava fazendo teatro, eu falei, vou fazer espetáculos agora em que eu possa mostrar a beleza do candomblé, que a maioria das pessoas que me discriminam não conhece. Mas ainda isso era algo muito assim, intuitivo. Então, durante muito tempo em Alagoinhas, aí que vai de um período de 99 até 2002, 2002, eu já fazia teatro negro, só não sabia disso. Essa consciência veio quando eu desejei estudar o teatro mais aprofundadamente. E o encontro que eu tive com o Teatro Lodum ao assistir o espetáculo Cabaré da Raça, que é um espetáculo extremamente questionador, muito problematizador, e algumas das perguntas feitas no espetáculo caíram assim, muito forte em mim. E aí eu falei, nossa, eu faço teatro preto, não sabia. E aí, pronto, uma vez tendo essa consciência, eu passei a perseguir isso com mais força.
Tem um fato importante também, que é bastante, para mim, legal falar, que foi o primeiro Fórum Nacional de Performance Negra. E assim, o Nata tinha ido para Salvador, participado de um projeto dentro do Teatro Vila Velha, ai, meu Deus, o Teatro de Cabo a Rabo, que reunia artistas do interior para apresentações em Salvador. E era muito bacana, porque Salvador via o que estava sendo feito em Alagoinhas, Santo Amaro, Camaçari, Candeias, e por aí vai, São Francisco do Conde. E aí, quando a gente passou por esse processo, voltou para a nossa cidade, continuou fazendo o nosso teatro aqui, e aí o Nata recebeu um convite de participar do Fórum Nacional de Performance Negra. Eu fiz assim, ué? E aí foi tudo muito junto, né? Assistir ao Cabaré da Raça e ver o que é o Fórum. O Fórum é um espaço muito potente, criado pela Companhia dos Comuns, de Hilton Cobra e o Bande Atolodum, de reunir em Salvador, durante um período, representantes de grupos de teatro e dança pretos do Brasil inteiro. E aí imagina um Teatro Vila Velha lotado de artistas de dança, teatro, pretos, conversando e pensando, tanto poeticamente, trocando como eles faziam o seu teatro, quanto políticas públicas, fomento, questões relacionadas à ação dos artistas negros nos espaços de poder, nos espaços de política. Então, eu tive o privilégio de ver a primeira mesa desse fórum, que tinha nada mais nada menos que Macota Valdina e Abdias do Nascimento. E eu, Sim. que morava em Alagoinhas, nunca tinha ouvido nem falar em Abdias. Né? Então, quando aquele homem abriu a boca e falou, parecia que o chão tremeu assim diante dos meus pés. Isso foi em 2005. E depois dessa experiência, graças à provocação de uma dramaturga, diretora preta, atriz preta, Cristiane Sobral, ela, mulher, larga esse curso de letras, vai fazer teatro, você é diretora, vai estudar. E aí eu voltei para casa, tranquei a UNEB, eu fazia letras aqui em Alagoinhas na época, letras com francês, tranquei a parada e me piquei, fui para Salvador, e foi quando começou toda essa jornada de tornar consciente e também um pouco mais teorizado as nossas práticas teatrais. Mas eu venho de um teatro feito da pele, da prática, do dia a dia. A academia ela entra já como uma porta de complementação desse desejo de fazer arte, de fazer teatro, de se expressar e de compartilhar com a comunidade, com a sociedade, o que a gente entende de arte, o que a gente queria dizer. A gente está no dia 1º de maio, né, que é esse dia também simbólico, enfim, somos esses trabalhadores da arte, né, trabalhadoras e trabalhadores da arte, e aí tem essa sua presença aqui, a gente está num momento também que é muito louco, que é esse tempo de isolamento, de reflexão, de cura, enfim, de tantas coisas, de quarentena, né? E aí você está vindo nesse lugar dessa dramaturgia negra, dessa encenação negra. Aí, com tudo isso acontecendo, você acha que muda o quê nesse fazer cênico, nesse momento? Olha, é tão importante essa sua pergunta, porque ela buscar responder você agora vai fazer eu também colocar para fora algumas coisas que estão muito internas. Assim. Essa pandemia, eu tenho vários olhares para ela, né? Como uma pessoa de axé, eu leio né, do ponto de vista do que o orixá vai falando para a gente sobre estarmos mais abertos, estarmos mais atentos, termos mais dignidade, nos entendermos natureza, preservar as vidas, todas as vidas, as materiais e as imateriais. Esse processo inteiro de um vírus que nos aparta e que brecou toda a engrenagem a qual a gente está metido, né? A gente é peça de uma engrenagem que é esse sistema capitalista extremamente selvagem, extremamente perverso, que impede, que vem impedindo de ser você mesmo,
te obrigando a usar várias máscaras. Enfim, algo muito danoso, que faz com que você não seja você mesmo e você nem perceba mais quem você é. Isso é um ponto de vista, um olhar. E aí, quando parou tudo, quando surge a quarentena, eu, como muita gente que eu já vi compartilhar no Instagram, no Facebook, eu buguei porque eu falei, nossa, eu estou perdendo tempo. E aí aquela loucura de você querer criar uma rotina, mas que rotina? E aí tem uma fala, Zebrinha já dizia aí há tempo, e que depois eu ouvi, mestre Zebrinha, meu querido, mestre Zebrinha, meu tio, uma benção, meu tio, Mocubá. E depois eu ouço na boca do Emicida, que pergunta, você quer ser o quê? Uma pessoa ou a peça de uma engrenagem? Essas coisas falaram fundo dentro de mim. E eu venho da montagem do Pele Negra Máscaras Brancas. Isso. Fanon extremamente devastador. Fanon é tão poderoso no bom sentido quanto esse inimigo que a gente está lutando aí, que é o coronavírus. Não estou comparando o Fanon ao corona, mas estou comparando o Fanon ao poder viral. Porque uma vez que você tem acesso a obra desse pensador, né, você não sai igual. Então, imagina, passei meses trabalhando com um elenco incrível, com uma equipe luxuosíssima, pensando o Fanon e tentando responder o que quer a mulher preta, o que quer o homem preto. Essa é a pergunta da peça, é a pergunta da obra dele. E aí, nesse período de quarentena, e uma outra coisa importante que o Fanon fala, que é sobre a subjetividade da pessoa negra, para mim, o que está me tomando agora, pensando artisticamente, falando como dramaturga, por exemplo, eu tenho já, sei lá, uns 5 textos que eu já anotei que eu vou desenvolver depois, nesse período de quarentena. E tem o seu último texto foi Rosas Negras, de 2017? Foi Rosas. Não, foi Rosas Negras, foi. Foi o último texto que eu escrevi. Uhum. E aí, eu fiquei pensando assim, a gente está olhando muito pouco para nós. Assim, até eu vou falar, isso pode soar estranho, mas até a luta contra o racismo acaba colocando a gente num lugar que a gente vai esquecendo da nossa subjetividade. Então, eu estou tendendo a pensar, por exemplo, os meus sentimentos. Uma vontade enorme de declarar o que eu sinto para as pessoas, para o mundo. Uma necessidade muito grande de receber carinho e de dar carinho. De fazer coisas muito básicas, muito elementares, como beber juntos, conversar, trocar cartas. Eu fui, sei lá, nessa coisa que parece uma nostalgia, eu futucando meu computador, esbarrei numa lembrança do primeiro livro que eu li inteiro na minha vida, que foi tão marcante, que eu li aos 12 anos e eu fiquei caçando para ver se eu conseguia baixar o livro. De você começar os primeiros caminhos que te levaram a ser quem você é. De você... A sensação que eu tenho é que com essa quarentena você pode zerar algumas coisas e começar de novo. Abandonar algumas... Eu ia perguntar como era que você estava se sentindo nesse momento, né? Eu acho importante a gente estar se ouvindo, né? Ouvindo outras pessoas, que é também desse nosso lugar de fazer teatro, mas que também é de tantos outros lugares. É importante a gente ouvir pessoas, né? Eu falo pro teatro porque a gente tá enfrentando tantas coisas, mesmo isolados, né? Mas, enfim, eu fico também refletindo muito sobre isso, assim, sobre esse refazer e reentender o tempo, né? Eu acho que o tempo ele está também se configurando de outra forma. E a gente está muito na virtualidade, né? Por exemplo, para a gente que é das artes, que tem um impacto bem forte nesse campo, né? Nesse momento, as peças que estão sendo disponibilizadas é um meio também da gente respirar isso. Esses encontros e grupos de estudo, por exemplo, é também outra forma. Você consideraria, por exemplo, esses estudos em teatro negro como um caminho possível de estar se fortalecendo, né? Nesse tempo agora.
emancipação e de validação dessas subjetividades. A gente fica sufocado. Eu não sei como é para vocês aí em Aracaju, em Sergipe, mas eu não sei dizer assim que isso é uma coisa espalhada nacionalmente, mas chegou um momento que até a política de edital começou a pesar na Sim. cabeça. A necessidade da sobrevivência te obrigava a ter ideias, e não o contrário. Você tinha uma ideia e descobria um lugar para você buscar a forma de realizar essa ideia. É quando a arte falta tudo, de tanta, falta tão tudo que você não tem possibilidade de começar a ter pensamentos artísticos mais orgânicos que não sejam os imediatos de matar a fome, de matar aquele cachê para poder pagar as dívidas, de sobreviver, de existir. É óbvio que o artista tem e merece dinheiro, e eu falo isso direto. Mas o que eu estou falando mesmo é, nossa, a que custo a gente está submetendo as nossas subjetividades? Eu não consigo tirar essa palavra da minha boca e da minha cabeça, assim, tipo, até as séries e os filmes que eu estou querendo assistir tem muito mais a ver com esse universo dessa reelaboração da minha subjetividade, da compreensão dos meus desejos. E aí eu estou falando dos meus desejos mais autênticos, daquelas coisas que eu não revelei a ninguém, que eu tinha abandonado porque eu achava que não era mais provável realizar. E isso vai para além dos desejos materiais, muito legítimos, mas vai para os sonhos mais sonhados, os sonhos. Sonhar, tipo, eu estava tão vivendo na necessidade de dar conta da vida e das dinâmicas da vida adulta formal, e essa que a gente tem, que a arte não estava sendo mais um espaço de sonho. Meus textos estavam vindo muito carregados de pessimismo, de muita dor, sempre muito pautado na luta, na briga, e é importante os filmes que falam da nossa de consciência racial, que falam do impacto do racismo na nossa vida, eles são muito importantes. Mas é importante, por exemplo, assistir a um filme que narra a história de um jovem negro que quer só ser sommelier. Uhum. Ou então, por exemplo, a história de duas pessoas que se apaixonam, se desencontram, se reencontram. É como se a gente não tivesse direito a isso. É como se a gente não tivesse. E isso ficou muito nítido para mim agora, na quarentena. Tanto que todas as ideias de textos e de peças que eu quero montar estão relacionados a gente se. Porque amar é empoderador. Quando você se sente amado, quando você ama, você não tem medo das coisas, você não tem medo da falta delas, inclusive. Você ganha uma força e ela está pautada no seu sentimento, na sensação que você está sentindo de existência naquele momento. Então, e eu percebo muito agora, já vinha percebendo há um tempo, já tinha compartilhado isso com alguns companheiros de arte, da minha inquietação, da gente não ir mais para o teatro e sair de lá inspirados, para sair de lá melhorando o ambiente que a gente vive. Eu acho que tanto a luta, tanto as discussões são importantíssimas, e eu sou uma dessas do front, os meus textos são carregados disso, mas também da possibilidade de se ver nos espaços utópicos, assim. E aí eu cito uma autora norte-americana que ela escreve séries. Tinha uma série dela que eu assistia muito no Netflix, que é a Shonda Rhimes, que quando escreve a nossa presença no mundo, é do ponto de vista que a gente deu muito certo. Então, se Uhum. você vai ver os personagens dela, eles são todos poderosos, e eles não têm que justificar que vieram de não sei aonde e que passaram por determinado sofrimento, eles são. Porque quando você pega um personagem branco, e a gente está entrando agora na nossa dinâmica do dia a dia do nosso teatro, né? Eu vou cruzar Uhum. essa quarentena e dessa reflexão sobre minha necessidade de falar dos meus desejos mais profundos de pessoa, de indivíduo,
dentro de um texto teatral. Quando você pega a história de um protagonista branco, ele é ele já está lá, por exemplo, se ele já é uma pessoa adulta, ele está formado, ele passou pelas instâncias decisórias da vida, ele venceu, ele chegou e está ali vivendo aquele conflito daquele período ali, daquele locus aqui, daquele tempo previsto naquele texto. Toda vez que a gente coloca uma personagem, pelo menos não é toda vez, mas, por exemplo, a maior parte dos textos e dos espetáculos teatrais aos quais assisti, e dos filmes, e de tudo que eu já vi na minha vida sobre nós, a gente sempre tem que justificar que a gente teve uma vida muito de miserável e que depois a gente venceu e que aí, por conta da gente ser muito genial, então alguns são geniais, outros não, a gente conseguiu chegar. Mas vem cá, e aquela senhora que vende cachorro quente, aquele que se encontram na praça, tomam um café, uma cerveja, namoram e constituem uma família. Isso não é uma dramaturgia preta, isso não é uma expressão de histórias que possam nos potencializar. Então eu fico pensando que o que é dito como... Eu não estou achando a palavra, eu vou usar a que vem na cabeça agora. O nosso cotidiano. Por exemplo, eu sou de terreiro, eu já vi grandes histórias de amor acontecerem dentro de um terreiro de candomblé. De um ogã que está tocando no atabaque, daquela Ekede que está fazendo aquela roda, daquele troca de olhares. Quer dizer, as nossas subjetividades ficam suplantadas por conta do acúmulo de lutas que a gente tem que enfrentar. E essa pandemia me fez entender que eu tenho que continuar fazendo isso que eu faço e que meus colegas fazem, mas que a gente tem que começar a abrir um outro flanco, dar um outro passo adiante e colocar também em cena as nossas histórias de amor, os nossos desejos, as nossas coisas mais memórias, mais documentais, mais... Teve uma pessoa aqui que falou nos comentários, Elmir Mateus, ele disse: eu acho que a grande chave do teatro é justamente a possibilidade de sintonizar pessoas para um trabalho coletivo, na criação de alternativas e realidades. E essa possibilidade que a gente desenvolve de olhar para dentro de nós, o outro, o espaço do nosso entorno, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando também. E o pessoal que está assistindo agora também, a gente pode mandar perguntas para a Unisagé, que aí em algum momento a gente pode estar conversando também a partir dessas perguntas. Saudade, Omi, eu vi você, meu nome é mentira, quase chorei. Saudade. Que massa, que massa. Aí ele está dizendo aqui também, não se vive só de luta, né? Eu acho que... Eu só entendi isso agora, viu? Eu só entendi isso agora, nessa quarentena, porque quero amá-lo. Eu quero ir para o cinema e chorar com uma história preta. Eu quero ir para o teatro e sair com vontade de amar, de encontrar pessoas, de namorar, de fornicar, de tudo, sabe? Você disse, a sua última peça que você dirigiu, acho que foi Pele Negra, Máscaras Brancas, não foi isso? Que eu tive a sorte e o prazer de assistir no terceiro Fórum Negro, que aconteceu na UFBA, porque tava uma mega fila quilométrica, sei lá, arrodeando ali o entorno, e aí eu fui uma das pessoas que entrou na primeira sessão, então tive essa sorte. Você acha que Pele Negra e Máscaras Brancas pode voltar? E se pode voltar, você acha que voltaria de que forma? Você, enquanto essa pessoa que está também nessa linha de encenadora, de diretora desse espetáculo. Olha, quando a gente terminou a última temporada do Pele, que foi em São Paulo, no Sesc Belenzinho, e foi uma coisa muito bacana, porque a gente nem tinha chegado em São Paulo, os ingressos já estavam esgotados. Então, olha só como a gente quer se ver. Como representatividade parada. É porque ficam tentando esvaziar as palavras, o pensamento ocidental, colonizador, quando ele vê a gente se apropriar de sentidos, de conceitos, de pensares,
ele fica tentando esvaziar as palavras para a gente poder parar de usar. Porque quando a gente para de usar, a gente para de pensar nisso. Né? Então, representatividade, que é uma palavra que está muito em voga, ela é muito fundamental. Então, quando a gente chegou em São Paulo, que já tinha começado na China toda essa questão do corona, a apresentação do Pele Negra já teve uma não só repercussão, uma recepção muito potente. Então, o Pele Negra é um espetáculo, assim como Traga a Minha Cabeça de Lima Barreto, que o Cobrinha faz, que eu acredito que tem aí muito tempo para conversar, tipo, muitas jornadas para fazer, muitas temporadas para fazer. Então, eu acredito que ele vai voltar sim. E a gente tem. E o Pele Negra, ele inaugura, ele é, digamos assim, um mobilizador para a criação da escola de teatro negro que a gente vai fazer, que a gente está fazendo, e que esse curso online, Estudos em Teatro Negro, é a primeira ação efetiva de elaboração de um programa, eu digo programa assim, de um fluxograma de conteúdos e pesquisadores para levar isso adiante. Mas inclusive encerrou hoje, não foi? As inscrições, 1º de maio, acho que foi um dia para se inscrever nesse curso aí. Mas aí a galera tá lá, né? Então vai tentando aí que o bicho... Agora, o Lima Barreto está disponibilizado. Pele Negra vai ser disponibilizado também? Então, a gente está pensando. A gente está pensando na gravação, a gente gostou muito. E aí porque teve um projeto muito legal criado aqui em Salvador por Fernanda Beltrão, e tem um grupo bacana junto, que é Guilherme Rander e outras figuras que criaram o Na Quarentena Tem Teatro. Isso. E aí a gente disponibilizou algumas peças do Nata, essa do Lima. E aí a gente não sabe ainda porque a gente inscreveu o vídeo do Pele Negra em alguns editais que poderão dar o espetáculo, dar um retorno para os artistas nesse período de quarentena que a gente está parado. A gente tinha algumas temporadas, alguns projetos já de realização. Mas nesse ponto de vista que eu estava te falando, dessa necessidade de subjetividade, o Pele Negra, ele, na verdade, ele que inicia, acho que em Oxum, um pouco, por conta dessa coisa do feminino, mas o Pele Negra é que inicia, starta na minha cabeça a necessidade dessa potencialização da subjetividade. Como o espetáculo está montado e a gente não teve mais tempo de voltar para a sala de ensaio para remontagem, ou seja, para inserir ideias novas e tal, eu sinto uma necessidade muito grande, por exemplo, e se isso for possível, de voltar e rever algumas cenas. Ele mudou bastante de quando assistiu para hoje. Nossa, cortei mesmo. Eu assisti na primeira vez, foi exatamente a primeira apresentação, e depois eu soube de várias mudanças que já tinham acontecido, sei lá, na 3ª apresentação, por exemplo. Ah, mas diretor é isso, né? Então, a cena não funcionou, corta, bora, não sei o quê. E aí, eu tenho, se não no Pele Negra, no próximo trabalho que eu for dirigir, de partir um pouco mais dessa possibilidade de colocar essas subjetividades pretas na cena, essas individualidades que é muito diferente de individualismo, porque eu acho muito importante que a gente se espelhe na gente, mas fora do que o sistema cria na gente, desse celebridismo, né? Que a vida que importa é a vida daquelas pessoas que aparecem midiaticamente. Então, você só quer fazer grandes nomes, grandes heróis. Estou falando no teatro, né? Só te interessa personagens grandiosos. Não, nós somos grandiosos, cada um e cada uma, em personalidade preta existente no AIE. E eu sinto necessidade da gente olhar para esse universo nosso e colocar em cena a potência desses desejos, dessas vidas e das utopias de cada uma dessas pessoas. Não é algo simples que eu estou falando, mas é algo possível.
E não estou Tem dizendo o Cobra, ele teve que eu vi. uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que ele disse: a gente precisa se ver além da dor, somos mais que isso, né? Isso casa Exatamente. com o que você está falando, né? Ele está falando lá de Natal, e aí ele está falando que o sonho dele é ver essa peça em Natal, inclusive. Qual pele? Pele negra. Ai, eu ia rodar o Brasil com essa peça, meu filho. Já fiz de um tudo. Agora Deus sabe, né? Mas bora ver o que acontece. Eu tenho muita fé em Exu, tenho muita fé nos orixás. Quando dizem, os mais velhos de Candomblé dizem assim, quem menos anda voa, né? Então, daqui a pouco, estamos aí materializando. Mas é isso, Você eu falou, acredito nisso. não, você Fale. falou em uma fala sua em 2016 para o Itaú Cultural, quando você estava lá em São Paulo, acho que com Exu, se não me engano, você disse que a ativação o projeto poético do Nata era a ativação da movimentação ancestral. Isso foi em 2016. Hoje, em 2020, ainda seria isso? Ainda é isso? Porque isso tem a ver com essa coisa do teatro de terreiro, teatro de ancestralidade. Eu não sei se poderia chamar de teatro da alacridade também, que é uma coisa que Muniz Sodré vai falar aí, e que tem a ver com essa potência de estar juntos, né? Enfim, fala um pouco disso. Você acha que mudou muita coisa nesse projeto poético? Eu pude aprofundar muita coisa desse período para cá, principalmente. E a ativação do movimento ancestral ainda persiste, mas ela abriu caminho para um entendimento, para uma ampliação de compreensão do que eu estou chamando agora de teatro preto de candomblé. Uhum. Então, nessa minha busca por um teatro preto de candomblé, eu vou entendendo o candomblé como uma epistemologia, ou seja, um Sim, sincero conhecimento, como uma fonte de conhecimento por si só. A ética do candomblé gera a estética que orienta a minha poética. Então, a ativação do movimento ancestral ele foi o começo da busca por uma construção cênica que consiga se livrar da ética ocidental, onde a herança cultural africana seja a centralidade do trabalho e que, a partir dessa herança, princípios e procedimentos possam ser pensados para a formação, para a criação e para a difusão de um fazer teatral. Né? Então, o que eu estou chamando de TPC, carinhosamente, na minha tese, que eu tenho fé de defender, Deus sabe quando agora, estamos você atrasados. vai poder esse ano? Já atrasou tudo, e Deus sabe. Eu estou na fase da escrita, eu estou pesquisando os analisando 10 anos de atividade, 9 espetáculos construídos, né? De 2009 a 2019, de Xireobá a Pele Negra, foram 9 processos a partir da ativação do movimento ancestral. Então eu pude aprofundar muito a pesquisa e percebi que essa pesquisa estava talvez aí que eu ambiciosamente e insolenemente estou dizendo na minha tese que abre digamos assim, mais uma caixinha dentro do grande guarda-chuva que é o teatro negro, porque na verdade são teatros negros, nós somos diversos demais, são Uhum. muitas poéticas, são muitas formas de entender-se preto e preta na cena, são narrativas diversas, encruzilhadas com outras narrativas diversas, então não dá para dizer. O teatro negro a gente fala para demarcar espaço étnico-racial, político. Mas são teatros negros, né? Assim como são Áfricas, né? E Sim. assim como os candomblés. Então, o TPC é mais uma. Eu vou dizer que é mais um espelhinho pendurado nesse guarda-chuva de cortejo afro, que é o teatro negro. E aí ele inaugura uma forma de pensar a linguagem, mais uma forma de pensar a linguagem do teatro negro, né? A Ivani Sim. Tavares, ela apresentando para a gente na tese dela algumas acepções do teatro negro, né? Teatro militante, teatro de militância, teatro de performance negra.
E eu estou vindo agora com esse lugar do teatro preto de Candomblé. E Sim, aí que é o terceiro, né? né, da ativação. Começou aí. E começou da minha necessidade de querer ver no corpo preto o universo preto. A gente é colonizado, muito colonizado, a gente não tem noção de quanto somos colonizados e do quanto o teatro branco permeia o nosso fazer. Então, quando a gente mergulha no teatro negro, que já é esse mundo enorme de possibilidades, e que você canta, dança, batuca, narra, ai meu Deus, vai para o mundo do invisível, traz para o Sim, mundo visível, e isso é uma característica só do nosso fazer teatral, de nós, pessoas pretas, do teatro sim, preto, especificidade. A gente pensa o teatro com transcendência, com metafísica, com um monte de coisa. Eu senti a necessidade de pensar no que eu estou cunhando na minha tese desses corpos irradiados, né? Que sim. plasmam em seus a irradiação de suas divindades ancestrais. No meu caso, que estou pesquisando o candomblé de Queto, os orixás. Mas imagine que se além de mim, mais 20, 35 pessoas quiserem pesquisar candomblé, o que não falta é candomblé para pesquisar. Porque aí tem candomblé de Angola, o candomblé Jeje, o culto aos caboclos, e aí nossa riqueza é tão ampla que a gente nunca vai ficar repetitivo e tedioso, que é muita coisa para aprofundar. E é isso que vem se desdobrando desde lá, desde 2016. Vanessa Gé, você disse em uma fala sua que eu acho que também foi nesse momento de 2016, sobre essa coisa das manifestações populares, né? Hoje aqui em Sergipe, eu pesquiso junto com a Alexandra também, que está aí na UFBA, né? Essas manifestações tradicionais, populares e que tem essa remanescência quilombola, também indígena. E você falou, nesse 2016, que isso também permeava seu trabalho, né? Essas manifestações populares, né? Essas culturas populares, elas passavam por seu trabalho. Aí você está falando muito hoje também desse TPC, né? Desse Teatro Preto de Candomblé também. Mas essas manifestações populares que são pretas e indígenas, elas estão o tempo todo também, né? Nesse processo seu, por exemplo, de fazer cênico. Olha, é impossível você pensar um, de você pensar um teatro. É, e aí, eu infelizmente esqueci o nome do pesquisador, mas ele me chamou a atenção num evento que eu participei em São Paulo, no Aparelho Luzia, sobre a Ah, importância popular. Ele pesquisa o negro fugido e, e assim, o candomblé é uma manifestação da cultura popular, sim, mas sim. a situação do povo preto ele precisa se ver representado na cena. E as diversas manifestações da cultura popular, elas são mais do que alimento, ai, elas são posicionamentos, sabe? Posicionamentos. Quando você entende a relevância da congada, do caboclinho, do samba de lata, da capoeira, quer dizer, você está mostrando para aquele espectador preto e não preto que está assistindo aquele espetáculo a grandiosidade e a diversidade da sua elaboração cultural no mundo. Então, isso é de uma ciência. E aí eu lembro muito do Muniz Sodré, quando ele fala que é muito reducionista chamar o conhecimento gerado pelas epistemologias pretas, vindas das manifestações de cultura popular, de saberes, e que não são só saberes, são pensares. E É, fazer também. pensares e fazer, exatamente, seres, saberes. Ele fala de pensares no sentido de quão científico isso é. E a ciência não é só o jeito branco e ocidental de elaboração. A gente tem uma elaboração tão
complexa, e aí eu vou citar o Edgar Morin para dizer que complexo não é o que é difícil, mas complexo é o que é diverso, que é uma trama, e aí a Leda Maria Martins entra também nesse bolo, quando ela vai falando das diversas camadas das nossas encruzilhadas, né? E quando ela define a encruzilhada como esse locus potencial de engendramento, de cruzamentos, de estilizações, de traduções, que é impossível você pensar um teatro preto de candomblé sem que ele seja atravessado pelas diversas manifestações da cultura popular em várias instâncias. Eu não tenho como dar conta de tudo, mas eu faço parte, sou mulher preta, do interior. Essas manifestações formaram a minha personalidade, formaram a minha relação no mundo, com a minha família, com o ambiente onde eu habito. Elas também construíram a minha forma de entendimento de mundo, de preservação. Eu lembro que quando eu estava na escola de teatro, eu era a única aluna do curso de direção que sabia o que era maculelê, maracatu, caboclinho. E era uma turma de 10. E aí, eu não sei se eu era uma das únicas, que eu acho que talvez Tomás, por ser de Petrolina, tinha acesso. Mas fazer um teatro pautado na memória, um teatro que respeita a memória, não pode estar desvinculado da relevância, da importância que são as manifestações da cultura popular. Isso, inclusive, me obriga a estudá-las, a conhecê-las. E Alexandra, muito, né? E aí ela é maravilhosa e a pesquisa dela é muito fundamental nesse sentido, quando ela vai falando desse corporalidade, né? Esse termo está cunhado na tese dela, corporalidade, e aí ela vai pensando a partir dessas manifestações a constituição de ser brasileiro, a constituição de ser indivíduo sul-americano, de ser baiana, de ser uma mulher preta, alagoense. Quando eu penso, por exemplo, qual a identidade de Alagoinhas hoje, na contemporaneidade, depois do apagamento das manifestações, apagamento, invisibilidade, silenciamento das manifestações da cultura popular da minha cidade, que hoje a maioria dos brincantes, a maioria das pessoas que cultivavam terno de flores, samba de roda, se tornaram neopentecostais, e essas manifestações são lidas como coisas do demônio. Quer dizer, é uma escrita, uma oralitura apagada, invisibilizada para as novas gerações que crescem achando que o mundo é os Estados Unidos, ou a repetição de um mundo branco, homogeneizado. Então, não dá para pensar um teatro preto de candomblé sem levar em consideração a importância das manifestações de cultura popular dentro da constituição do candomblé e do candomblé para a constituição dessas manifestações. Então, teve o Barbaribundi falando aqui que, infelizmente, muitos ainda não entenderam a potência das culturas populares em nossas narrativas e subjetividades. Tudo ali nasceu do saber popular, o olhar para uma outra narrativa brasileira, né? E o Vitor Edvani falando das manifestações pretas do interior do Rio também, que devem ter muitas, né? Eu também estou aqui com esse trabalho de Alexandra, o Corpo Negro, que ela vai falar, né, justamente também sobre essa corporeidade preta na cena das culturas populares. E, enfim, eu acho que tudo isso lhe atravessa, né? Lhe encruzilha, né? Vai ter essa poética de encruzilhada em tudo que você fizer, né? Essas manifestações populares. Aqui em Sergipe tem muitas manifestações tradicionais populares. E eu, às vezes, tento entender também como é que isso atravessa os grupos de teatro daqui, né? Nos fazeres deles e tal. Mas você percebe muito. Mas como você falou, às vezes aqui nessa capital de Aracaju, né? As pessoas às vezes não têm tanto conhecimento dessas outras manifestações que estão no entorno, que estão nos interiores,
né? É Alexandra Dumas. Alexandra Dumas. Ela hoje é coordenadora do curso de teatro da UFBA, que estão perguntando aqui. Então, procurem saber mais sobre a Alexandra Dumas, procurem saber mais sobre a Unisagé. E sua dissertação está publicada no repositório, né, da UFBA. Ah lá, vamos lá! Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está com esse tempo também já se encerrando. E aí eu queria saber, assim, o que é que você espera do tempo e desse tempo? Olha, nossa, isso é muito profundo, é muito filosófico. O que você responder, o que não responder, já vai ser É, alguma coisa também. Porque a gente está nessa incerteza também, né? A gente não sabe muito bem o que vai dar tudo isso. eu espero primeiro vencermos de forma mais objetiva e prática. Eu espero vencermos esse vírus. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas, principalmente lutando contra ele. A gente está sendo vítima de mais uma artimanha genocida, porque o comportamento do oficial dos nossos governantes, no caso federal, né, do nosso Sim. presidente aí que elegeram, que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não votei nesse ser humano. Mas você vê aí a necropolítica do Achille Mbembe agindo, né? Quem tem o direito de viver, quem tem o direito de existir, de falar e tal. Que é um pouco desse não compromisso e não comprometimento na luta e no combate contra esse vírus. Então, é uma guerra séria, as comunidades periféricas estão sofrendo, os encarcerados, ou seja, existe sim, obscuramente, uma não luta efetiva para uma eliminação de pessoas pretas. A gente tem que entender que Bolsonaro chega ao poder não é só porque uma elite quis colocá-lo lá, mas é principalmente porque uma massa de pessoas que envolve uma classe média burra e extremamente perversa que compõe nosso país é racista. O problema Sim. maior era só a empregada doméstica que estava chegando na universidade, era que os pretos estavam avançando. Então, se combate, o racismo não é discutido no Brasil como ele deveria, porque ele é estruturante, estrutural e sistêmico. Então, primeira coisa que eu desejo, que acredito, que espero, pensando num tempo mais imediato, é a gente vencer, sobreviver a essa guerra que a gente está aqui combatendo. E depois disso, que esse período de quarentena, onde um ano foi cancelado, pense o que é um ano ou mais cancelado. Ou Isso. seja, você dizia que não tinha tempo para parar, mas você foi obrigado a parar. Que essa reflexão faça com que a gente se reconecte. E principalmente nós, pessoas pretas, que sempre sobe governo, desce governo, a gente continua o tempo inteiro lutando para sobreviver. Que a gente compreenda que é chegada a hora da gente se conectar de uma forma mais potente. Se a gente já Sim. tinha fazendo isso agora tem que ser maior. A gente tem que integralizar todas essas minorias, acabar com essa loucura de que eu só sou preto, não sou bicha, não, quer dizer, cada um cuidando da discriminação que lhe dói. Eu sou um combo de discriminações, então, tipo assim, oi, não dá para mim, né? E que a partir dessa reunião, ou dessa reflexão, de entender que essa reconexão ela precisa ser mais potente, a gente começa a validar e a eleger entre nós as lideranças que realmente estejam comprometidas com as nossas pautas. A A gente gente precisa tem 30 existir. segundos, Anissagé, e aí eu quero fazer uma sugestão. A gente encerra essa chamada e a gente abre outra para esses ritos finais, pode ser? Pode ser, vai lá. Pronto, eu vou encerrar aqui que a gente só está nos 10 segundos restantes. A gente se reconecta para fazer essas ritualizações
finais desse ciclo.